Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia, que o nosso Deus e Pai os abençoe ricamente, abundantemente, poderosamente, milagrosamente, porque Ele tem poder para fazer isso. O nosso Deus e Pai, Ele é todo poderoso e por isso Ele pode mudar a tua história, mudar a tua vida, não é? Ele pode fazer o impossível acontecer, mas nós vamos hoje tratar do pão de cada dia, do pão de hoje. Pão, muitas pessoas quando escutam essa frase, né, na oração do Pai Nosso, onde diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Às vezes a pessoa pensa que a palavra pão se refere somente ao alimento, né? Aquele alimento feito do trigo. Mas não, a palavra pão ali representa tudo o que você precisa para o dia de hoje. Saúde, por exemplo, né? Força para trabalhar, proteção, não é verdade? Recursos para você poder honrar os seus compromissos, pagar as suas contas, condução, moradia, não é? Sabedoria. O pão ali representa tudo que você necessita para o dia. Então vamos falar sobre isso para depois fazermos a oração da fé, tá bem? Antes, porém, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha. Se você ainda não se inscreveu no canal Fé Ativa, inscreva-se agora, né? Aperte o botão inscrever-se e logo em seguida ative o sininho das notificações, porque se você fizer isso, o próprio YouTube avisa você quando lançarmos um vídeo novo, está bem? Aproveita também aí o espaço dos comentários e coloque o nome de pessoas pelas quais você quer que nós façamos oração e nós faremos oração por todos eles, ok? Muito bem, você conhece muito bem a oração do Pai Nosso, não é? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É isso que eu vou falar para você aqui agora. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você encontra essa frase no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 11. Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha só que interessante. O Senhor Jesus, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele não deixou a oração do Pai Nosso ali para a gente ficar repetindo ela, né, como se fosse uma reza. Porque reza, o que é reza? Reza é repetição de palavras. Aqui no próprio texto, um pouquinho antes, olha o que o Senhor Jesus disse com relação a ficar repetindo palavras. Ouça bem, está na Bíblia, olha aí. Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições inúteis, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Então o Senhor Jesus falou que não é para ficar repetindo palavras, tá? Você vai perguntar, mas pastor, se não é para ficar repetindo, por que o Senhor Jesus então ensinou a oração do Pai Nosso e deixou ela registrada lá? Porque a oração do Pai Nosso é um modelo de oração, é uma base para orar, não é para ficar repetindo, para você entender o que ele falou e orar em cima do que ele falou. Por exemplo, se fosse para ficar repetindo a oração do Pai Nosso, o apóstolo Paulo na Bíblia teria falado também, teria feito a oração do Pai Nosso também. No entanto, o apóstolo Paulo, apesar de ter feito orações maravilhosas e ungidas pelo Espírito Santo, nenhuma delas é a oração do Pai Nosso, porém, todas elas são baseadas no Pai Nosso. Então, o Pai Nosso é uma base para a gente falar com Deus, tá bem? E o pão nosso de cada dia, o que significa? Como eu disse no início do vídeo, o pão nosso de cada dia não é apenas alimento, não é apenas o pão, né? Se você comer só isso, você está morto, né? Você morre, só pão não sustenta, não é verdade? O pão nosso de cada dia representa qualquer necessidade que nós tenhamos, seja ela física, não é? Material, na saúde profissional, na família, no sentido de sabedoria. Você necessita de sabedoria, pois o pão nosso de cada dia inclui isso também. Também inclui as necessidades espirituais, né? Fortalecimento. Então, o pão nosso de cada dia
representa tudo aquilo que nós necessitamos para o dia de hoje. E eu pergunto para você, o que você necessita para hoje? O que você aí mesmo que está me ouvindo agora, me vendo agora, o que você necessita para hoje? Gente, as pessoas vão dizer um monte de coisas, né? Uns vão dizer, eu preciso de saúde, eu preciso de cura, eu preciso de fortalecimento, eu preciso resolver minha vida sentimental, eu preciso de uma bênção no meu casamento, eu preciso da libertação dos filhos, eu preciso de um trabalho, um emprego, né? Ou de uma capacitação no meu trabalho, eu preciso vender mais, eu preciso pagar as minhas contas e por aí afora vai. É muita coisa que as pessoas precisam, mas a pessoa simplesmente pode pedir com fé que o Pai vai conceder. Veja, a oração do Pai Nosso, ela é bem simples, então a gente vai usando os versículos da oração do Pai Nosso como base para desenvolver a nossa própria oração. E repito, quando chega na oração do Pai Nosso, podemos pedir. Veja, as pessoas às vezes, elas não conseguem receber o pão entre aspas, né? As necessidades que precisam, sabe por quê? Porque elas pedem, mas não pedem na certeza de que vão receber. As pessoas pedem, até pedem muito, repetidamente, mas estão sempre pedindo na dúvida, né? Elas pedem, mas ficam na expectativa assim, será que eu vou receber? Esse será, né? Será que eu vou receber? Representa dúvida. Então, dificilmente você vai receber alguma coisa assim. O que você precisa é confiar nas palavras de nosso Mestre, o Senhor Jesus. Ele disse que aquele que pede, recebe. No próprio texto aqui de Mateus, ele fala isso. Olha só, no capítulo de número 7, olha o que ele diz. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Olha aí, então se você pedir com fé, você vai receber. O Senhor Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, nosso Salvador, Ele deixou a oração do Pai Nosso ali para que a gente confie, né? Então se Ele falou que você pode pedir o pão que você necessita, nós vamos orar agora e você vai pedir o pão que você necessita, pedir com fé e vai receber, tá bem? E aguarda Deus manifestar a resposta dele na sua vida durante o dia de hoje. Peça com confiança, sem duvidar, tá bom? Porque é assim que você vai receber o pão que você precisa. Numa outra passagem bíblica, em Marcos capítulo 11, versículos 23 e 24, ali o Senhor Jesus nos ensina a pedir com tanta confiança que ele diz assim, peçam e creiam que já receberam, porque assim será convosco, tá? Então é para acreditar que no momento em que você pede o pão que você precisa para hoje, você tem que confiar que já está recebendo, mesmo que os teus olhos não vejam. Aliás, a fé é justamente isso, não é? É você acreditar naquilo que os teus olhos não veem. Então, vamos pedir com confiança o pão que precisamos, tá bom? E Deus, tenha certeza, vai responder, tá certo? Uma outra referência bíblica, em Tiago capítulo 1, olha a referência bíblica aí, ali está escrito que quando nós pedimos alguma coisa ao Pai, devemos pedir em nada duvidando, tá bom? Porque o que duvida não recebe nada. Ele mesmo fala isso lá em Tiago, tá? Ele fala assim, o homem que duvida não espere que receberá do Senhor alguma coisa, porque é uma pessoa inconstante em seus caminhos, né? Como a onda do mar. Já viu a onda do mar? Ela vai, ela vem, ela vai, ela vem. A pessoa inconstante é assim, ela pede, aí ela agradece, obrigado, Pai, porque pela fé eu recebi. Mas dali 10 minutos ela está assim, por que eu não recebo a minha bênção? É inconstante, né? Não recebe porque não acreditou, não recebe porque não acreditou. Quem acredita não fica perguntando se vai receber ou se não vai receber. Quem acredita não fica questionando. Quem acredita, acredita e fique em paz, mesmo que os olhos não vejam, tá bom? Vamos orar então? Pegue um copo com água se você quiser, coloque aí juntinho, tá bom? Nós apresentamos essa água e no final da oração você pode bebê-la, ok? Vamos orar com confiança e fé? Muito bem, oremos ao Pai, então eu vou orar em teu favor, tá bem? Nosso Deus e nosso Pai bendito e santo, te damos graças por mais este dia que se inicia. E obrigado, meu Pai, pelo pão de hoje, o pão que nós precisamos, Pai, o pão que essa pessoa que ora comigo necessita, o pão que ela precisa, Pai, talvez seja um trabalho,
um emprego, meu Pai. Ela precisa muito de um emprego. Então, meu Deus, eu te peço, dá esse pão para ela, abre a porta de emprego, meu Pai. Essa pessoa que já levou os currículos e ninguém chama, meu Pai, tem alguma coisa amarrando. Então, Pai, tira esse impedimento e que essa pessoa receba a sua resposta. Pai, essa pessoa que trabalha no comércio, que quer aumentar as suas vendas, essa pessoa que trabalha como vendedor ou como vendedora e quer aumentar as suas vendas para ganhar uma comissão melhor, meu Pai, prepara a clientela, que a clientela se dirija para essa pessoa, Pai, para comprar com ela, de modo que ela possa ter uma venda muito melhor no dia de hoje. Pai, essa pessoa que necessita de saúde, essa pessoa que está enferma, está fraca, está doente, meu Pai, está se sentindo indisposta, está se sentindo com medo até, meu Pai, devido a um problema grave de saúde, pois, meu Pai, estende a tua mão e faz um milagre na vida dessa pessoa, tirando e arrancando toda a enfermidade que houver, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai santo, dá o pão que essa pessoa precisa, Pai, o pão na sua vida sentimental. Essa pessoa, meu Deus, que está sofrendo muito devido a um término de namoro, um término de noivado ou um término de casamento. Ou até mesmo, Pai, essa pessoa que está junto com a pessoa, mas o relacionamento está muito instável, está muito atribulado, meu Senhor. Então ajuda essa pessoa que ora comigo, que o Senhor, meu Pai, derrame da bênção do Senhor sobre esse casal, que eles possam se reconciliar e renovar o amor entre eles, Pai. Ajuda essa vida que ora comigo nesta manhã. Pai, essa pessoa que te pede um livramento, ela entrou numa enrascada, Pai, por falta de sabedoria, por falta de vigilância, Pai. Ela entrou num problema muito grave. Então estende a tua mão para essa pessoa, Pai, para ajudá-la a sair desse problema, porque ela se arrependeu da burrada que fez, meu Senhor. Ela até está sendo muito honesta, ela está dizendo: Senhor, eu fui burro ou burra de ter feito o que eu fiz, eu não devia ter feito, meu Pai, me ajuda. É isso que ela está orando agora, Senhor. Então dá o pão para ela, ajuda essa pessoa a solucionar, Pai, releva os erros dela, releva, meu Pai, a falta de vigilância. Ajuda essa pessoa a resolver esse problema. Essa mãe, Pai, que pede em favor de um filho ou de uma filha que estão presos. Essa mãe, Pai, que pede em favor de um filho ou de uma filha que está nas drogas, em favor do marido ou da esposa que também estão nas drogas, meu Pai, liberta essa família toda, em nome do Senhor Jesus. Pai, essa pessoa que acordou hoje com um coração muito pesado, muito triste, Pai, um coração muito angustiado e às vezes nem sabe o porquê ao certo, Pai, eu te peço, tira essa tristeza, essa angústia e coloca a segurança de que o Senhor está nessa vida, Pai. E seja o problema que for que ela tiver que enfrentar hoje, ela vai enfrentar, mas com a tua presença na vida dela. Por isso, meu Pai, eu te agradeço pela resposta, te agradecemos pelo pão que o Senhor já nos concedeu, Pai. Te pedindo também, meu Senhor, abençoe esse copo com água, santifica, meu Pai, para que no beber desta água, essa pessoa receba o alívio, receba, meu Pai, a sua bênção, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado pela tua resposta, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pelo pão de hoje e pela resposta do Senhor, Pai, pelo milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, acabamos de orar. Agora o que você faz? Beba da água se você pôs, né? E em seguida, se você não pôs, não tem problema, fique em paz. Mas em seguida, comece a agradecer a Deus pela resposta. Agradeça a Deus pela tua resposta. Não duvide, tá bem? Não duvide. Mesmo que tudo diga o contrário, você vai pensar assim, ó, eu já pedi ao meu Pai Celeste e Ele falou que quando eu pedisse com fé, em nada duvidando, que eu acreditasse que já recebi, porque assim seria. Obrigado, Pai. Meus olhos podem não ver, mas eu não acredito no que os meus olhos veem ou não veem. Eu acredito no que a tua palavra diz. O Senhor disse que se eu pedir, eu recebo. Pedi o meu pão, recebi o meu pão, em nome do Senhor Jesus. Tá bem? Tenha você um excelente dia, cheio de vitórias e até a próxima.